Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre justiça e segurança pública. E sobre esse assunto eu converso com o advogado Paulo de Jesus. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectadores da Band Litoral. Começar o nosso bloco, o nosso bate-papo falando sobre o Código Penal. Como é que o senhor analisa o Código Penal brasileiro? Olha, o Código Penal ele é de 1940. Então, pela própria idade, nós já verificamos que ele não consegue atender às demandas da sociedade atual. Então, ele precisa de reformas. Aliás, muitas reformas aconteceram em legislações extravagantes que alteraram muito o cenário do direito penal, mas se fazem necessárias outras reformas. Agora, foi aprovada no Senado uma reforma em 2010, né? No Código de Processo Penal. E até então ele não anda. Então, falta vontade política no meu modo de ver. E nós precisamos disso urgentemente, que é através do Código de Processo Penal que vai permitir um ferramental para os juízes, para os advogados, promotores tão criticados pela morosidade da justiça, possam trabalhar e prestar uma tutela jurisdicional num tempo adequado. Agora, nesse ano, segundo a Agência Brasil, essa reforma ela voltaria a ser discutida. Isso realmente aconteceu? Estou falando do ano de 2018, né? 2018, então. Infelizmente, andou pouco, ou praticamente nada esse tema, até em razão da turbulência política que o Brasil atravessou. Mas nós acreditamos que no ano que vem nós vamos conseguir levar essa pauta adiante, porque a segurança pública é um tema que a sociedade vem clamando há muito tempo e não pode mais tardar. As principais mudanças previstas, quais seriam? Então, a desburocratização dos recursos. Hoje em dia, existe uma infinidade de recursos que muitas das vezes acabam levando um processo à prescrição, né? Ou seja, o processo acaba não tendo uma resposta dentro de um tempo adequado. Então, as mudanças que nós acompanhamos nos projetos que estão sendo discutidos buscam dar celeridade ao processo. Então, essas seriam as principais mudanças. E também é importante lembrar que é preciso investir também no Poder Judiciário. Não basta só mudar o código, não basta só alterar a legislação. É preciso que nós tenhamos servidores, equipamentos, para que nós possamos efetivamente dar uma resposta adequada. O senhor acha que esse novo momento político que a gente vive é um momento propício para isso? Eu penso que sim. Eu penso que a sociedade mostrou nas últimas eleições que quer mudança. Houve uma mudança significativa tanto no legislativo quanto no executivo, então eu penso que o ano que vem é um ano de mudança. E a justiça, a segurança pública são temas que não vão poder, em hipótese alguma, serem deixados de lado. Agora, dentre esses temas, doutora, a questão da maioridade penal, ela pega bastante, já há muito tempo a sociedade tem discutido em torno disso, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele já falou que é favorável à redução da maioridade penal e a sociedade acaba se dividindo quando o assunto é esse. A redução da maioridade penal pode ser uma solução? Então, eu costumo dizer sempre que nós não podemos escolher o atalho para resolver o problema. Uma pergunta complexa como essa demanda uma resposta e uma atitude complexa. Não basta só nós reduzirmos a maioridade penal para 16 anos, que no dia seguinte vai ser noticiado um crime praticado por um menor de 15 anos, 12, 13. Então, veja, é apenas uma variável da equação. De fato, é inegável que alguém com 16, 17 anos consegue entender o caráter ilícito de um fato, de se determinar. Agora, não é só isso, não é só reduzir a maioridade penal, até porque nós prendemos muitos jovens, de 18 a 28 anos, é a maior parcela dos presidiários no Brasil tem essa idade. Então, nós já prendemos os jovens. Então, reduzir por si só não vai resolver. Nós precisamos reduzir, nós precisamos investir em educação, investir num sistema penitenciário que possa ressocializar as pessoas para que elas possam efetivamente voltar melhores. Ou seja, no nosso sistema penal, não se admite a pena de caráter perpétuo. Então, tudo que vai para o lado de lá do muro, eu digo sempre isso, um dia volta. Então, nós temos que cuidar que essas pessoas que vão para lá voltem melhores. Então, reduzir, apenas por reduzir, eu entendo que não vai ser uma medida eficaz. Bom, aí a gente tem várias variáveis, como o senhor acabou de apontar, né? Por exemplo, a gente reduz a maioridade penal, então a gente consegue colocar, enquadrar indivíduos de 16 anos, que seja, num crime e coloca ele na cadeia. O problema é que já existe uma superlotação dessas penitenciárias. Então, a gente tem realmente várias variáveis envolvendo isso. O problema ele é muito maior do que aparenta, né, doutor? Sem dúvida. Até porque é importante deixar claro a questão constitucional. Nós não sabemos nem ao certo, existem correntes que entendem que a redução da maioridade penal é inconstitucional. Mas, a par disso, nós já somos o terceiro país que mais prende no mundo. Nós temos 726 mil presos. Só perdemos para a China e para os Estados Unidos.
E nós podemos dar uma volta no quarteirão e acredito que nem eu, nem você, nem o telespectador se sente seguro. Então, prender mais não é a solução. Nós precisamos prender bem. Prender bem e, principalmente, ressocializar aquele que está preso. Que ele volte para o nosso convívio melhor, em condições de ter um emprego, em condições de constituir uma família, enfim, de somar na sociedade. E não simplesmente jogar as pessoas na rua sem a menor condição, que isso, o resultado nós já estamos colhendo atualmente. Hoje a sensação que a gente tem é que as pessoas, quando elas são presas, elas fazem uma escola lá dentro e voltam muito pior. Na verdade, não voltam nem iguais, né? Elas voltam num caráter, numa função muito pior. Quer dizer, o buraco ele é muito mais embaixo e é algo difícil de ser resolucionado de forma rápida, né? Sem dúvida. O sujeito, muitas das vezes, ele é preso, Roberto, sem uma sentença penal transitada em julgado, ou seja, sem um processo ter sido terminado. Ou seja, o sujeito é preso preventivamente, entra nessa escola do crime por um furto e sai de lá especialista em assalto a banco. Quer dizer, é um mecanismo odioso e que ele precisa ser reparado. A gente teve um caso recente aqui na nossa região, né, de acho que foi um comerciante que foi confundido, um rapaz que foi confundido, ele era de Praia Grande, se eu não me engano, Sim. E ficou acho que meio ano na prisão. Meio ano preso, porque ele foi identificado foi feita uma identificação que não se mostrou correta. E o processo tramitou praticamente todo, durante 6 meses ele aguardou preso. Então veja, um sujeito que primário, não é? Não tinha nenhum antecedente criminal e se viu aí meio ano preso. Então, isso é um mecanismo que precisa ser consertado. Não dá para você admitir mais, porque o sujeito volta de lá certamente muito pior do que entrou. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos, enquanto sociedade, que o caminho é longo, é preciso se investir, não é apenas numa canetada ou num argumento de bate-pronto que nós vamos resolver. Enquanto nós não tomarmos essa consciência, nós vamos continuar sofrendo. Agora, para a gente resolver esse problema, que é um problema de base, né, doutor? A gente está falando da sociedade, você precisa trazer educação para esses jovens, para esses adolescentes, precisa ter uma família que englobe, que acolha essa criança. Hoje a gente vê muita gente sem referência de família, né? A gente vê sem princípios de educação, por isso o crime é uma porta, é um convite para as pessoas que querem um acesso mais fácil às coisas. Então, a gente está falando de uma resolução que ela engloba muito mais do que só a segurança, né? Já são outros aspectos, a questão da educação, a questão da sociedade como um todo, a presença de pai e mãe. Isso o senhor acha que é o referencial e é o primordial para se resolver esse problema? Sem dúvida. A minha fala ela vem justamente nesse sentido. Não basta só jogar a responsabilidade para o Estado. O Estado tem que resolver, o Estado tem que aumentar as penas, o Estado tem que construir mais presídios. Nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade enquanto cidadão, dentro da nossa própria casa, com os nossos amigos e vizinhos. Só construindo uma sociedade saudável, uma sociedade justa, que nós vamos conseguir resolver esse problema. Não adianta mais, repito, mais presídios, endurecimento das leis, são ferramentas importantes no primeiro momento, para tentar retribuir um crime que eventualmente é praticado, ou ainda desencorajar aquele que pensa em delinquir, uma pena dura, o sujeito pode pensar 2 vezes antes de praticar um crime. Agora, não podemos tirar a responsabilidade que eu, você e todos nós temos enquanto cidadãos, junto à nossa família e aos nossos amigos. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre segurança pública. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é segurança e eu converso com o advogado Paulo de Jesus. Doutora, a gente estava falando sobre a questão da redução da maioridade penal, talvez 16 anos, 14, enfim, se isso seria a resolução dos problemas que a gente tem hoje no Brasil. O nosso sistema penitenciário tem condições de abrigar jovens que fossem, por exemplo, de 16 anos? Então, veja, o nosso sistema penitenciário ele já está numa sobrecarga de 197%, ou seja, nós temos aproximadamente 368 mil vagas e temos 726 mil presos, mais ou menos no último Infopem. Ou seja, quase o dobro. Quer dizer, prender mais, nós não temos condições nem de manter aqueles que nós já prendemos, sem contar os mandados de prisão que não são cumpridos e são uma percentagem altíssima. Então, não temos. A resposta para essa pergunta é não temos condição. Nós temos que investir em ressocialização, em desprisionalização. Muitas das vezes, o sujeito não precisa ser encarcerado. Nós temos que construir, dentro dessa reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, circunstâncias que permitam com que o sujeito responda, tenha uma pena, mas que não seja a segregação da liberdade. Podem ser outras medidas.
restrição de direitos, serviços, enfim. Nós temos que encontrar saídas para retirar o sujeito desse sistema pútrido, enquanto ele não está ainda restaurado, para que a partir daí nós consigamos ter uma solução para os problemas. Presídios de segurança máxima, como é que o senhor analisa hoje os presídios que a gente tem no nosso país? Olha, são e sim, comparado aos presídios comuns, tem uma qualidade bem melhor, tem uma infraestrutura melhor, tanto é que recebem os condenados de maior periculosidade, mas são poucos ainda para o número de pessoas que enquadrariam nesse perfil. Mas é uma saída, assim, para tirar dos centros urbanos esses delinquentes, esses bandidos, enfim, e para que eles possam ter uma ressocialização adequada. O senhor acredita que ainda existam muitas falhas nesses presídios? Sim, sem dúvida alguma. Basta observar a comunicação que na televisão mostra 3x2, comunicações telefônicas, enfim, todo tipo de tecnologia que é usada para os presos se comunicarem com as pessoas fora. Então, eu penso que há de se fazer... piada, né, o que a gente conta. Agora, o celular parece que pega melhor lá do que na cidade. Enfim, o fato é que é preciso se investir para melhorar isso. Não dá para manter esse estado de coisas de que parece que o sujeito comanda o crime de dentro da cadeia. Se a gente tivesse que fazer uma análise do sistema penitenciário hoje no Brasil, como é que o senhor analisaria e o que a gente pode esperar para os próximos anos, tendo em vista o próximo presidente que assume agora, em janeiro, Jair Bolsonaro? Então, diante de tudo que nós falamos aqui, eu penso que o sistema penitenciário hoje está caótico, né? Tem o dobro das pessoas que deveriam estar ali, não ressocializa ninguém, nem o caráter retributivo, que é esse caráter de dar de volta, ou pelo menos fazer com que aquela pessoa pague pelo que cometeu, sequer isso é feito. Então, eu penso que há muito o que caminhar. A perspectiva que nós temos para o futuro governo, eu sou um otimista convicto. O meu modo de pensar é que vai ser positivo, que nós vamos conseguir empreender as mudanças necessárias. Foi indicado um juiz federal que pediu exoneração para ocupar esse cargo, então é alguém que conhece do direito penal, do processo penal, conhece como funciona um processo, presos, advogados, promotores, enfim, vai montar uma equipe multidisciplinar. Então, a nossa expectativa é muito positiva, Roberta, de que nós consigamos dar um salto dentro desse campo. Sérgio Moro, ele sempre foi o ícone da Lava Jato, né? Você analisa de que forma ele ter aceitado esse convite de Jair Bolsonaro? Isso foi bom para a Lava Jato? Eu penso que é uma situação muito delicada, porque eu não gosto desse culto, desse endeusamento à figura. Não é? É muito perigoso, né? É muito perigoso. Você cria um super-homem. Não é? No Brasil nós temos esse modo de agir de sempre querer atribuir a alguém a responsabilidade para resolver tudo. Né? E parece que o Sérgio Moro encampou essa figura do super-herói que vai assumir um super-ministério, que vai ter uma super-função e vai fazer uma super-gestão. Então, tudo que é muito super, eu fico um pouco preocupado. Né? Eu penso que ele tem condições técnicas para isso, é alguém respeitável, tem uma moral ilibada. Agora, se ele vai conseguir e vai levar isso adiante, só o tempo realmente vai poder dizer. E em relação ao presidente eleito Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele vai realmente ter uma política de enfrentamento à corrupção e à violência? Porque é isso que as pessoas esperam, né? Acho que grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro foi pensando nessa questão de segurança. Foi uma tecla que ele bateu bastante. Sem dúvida. Mas como nós vivemos no Brasil um sistema de freios e contrapesos, ou seja, nenhum dos três poderes pode fazer nada sozinho, quando o legislativo vai muito além, o executivo vem e o judiciário também, então, ou seja, há essa tripartição dos poderes. Então, ele, como foi um deputado de 7 mandatos seguidos, ele sabe muito bem como funciona um processo legislativo, a aprovação das leis. Eu acredito que ele não irá para esse enfrentamento deliberado, porque ele sabe que não vai conseguir. Para ele fazer uma emenda constitucional, ele precisa de 3/5 em 2 turnos em cada casa, no Senado e na Câmara. Ou seja, ele precisa de muita gente apoiando ele. Então, eu não penso que ele irá pelo confronto. Acredito que ele procurará o diálogo, articulação para tentar fazer a sua agenda andar. Fala um pouquinho da questão do Estado de São Paulo. Qual é a análise que o senhor faz da segurança pública no Estado? Então, eu penso que a Polícia Militar e a Polícia Civil são compostas em sua esmagadora maioria por heróis, que são aqueles que nos defendem no dia a dia. Se nós temos um mínimo de sensação de segurança, são justamente em razão desses servidores. Agora, remeto à minha fala do primeiro bloco, né? Precisa de mais investimento, precisa de mais estrutura, precisa de mais ciência, ou seja, precisa de mais tecnologia mesmo para combater esse crime organizado trilionário.
Tráfico de drogas, que é um dos crimes que tem a maior incidência no Brasil, ao lado do homicídio e dos crimes contra o patrimônio, gira uma quantia absurda de dinheiro no mundo inteiro. Então, se o Estado não se articular para ter mecanismos para poder enfrentar, por exemplo, o tráfico de drogas, a sociedade vai sucumbir. Então, eu penso que o Estado de São Paulo, em comparação com os outros estados, está à frente no quesito segurança pública, em razão desses profissionais que eu acabei de dizer, mas muito há o que caminhar. O que parece é que o governador eleito, o João Dória, sinaliza no sentido de andar na linha do presidente. Então, isso, de certa forma, politicamente falando, pode ser favorável para nós paulistas. Agora, em relação à cidade de Santos, Santos ela era conhecida como uma cidade segura, né? Hoje as pessoas já têm uma sensação de insegurança muito grande. Quer dizer, está aumentando isso a cada dia numa cidade que era referência na nossa região, né? Afinal de contas, a violência, ela está aumentando? Ela, apesar das estatísticas dizerem que os números estão diminuindo, as pessoas não conseguem ter essa sensação. O que acontece? Os números estão errados? Existe uma incompatibilidade do que as pessoas sentem, do que é mostrado nas pesquisas? Não, as pesquisas mostram uma sensação de segurança que as pessoas não sentem, muito em razão de uma série de fatores, né? Principalmente com relação ao desemprego, que aumenta essa tensão social, a criminalidade acaba se intensificando, enfim, Santos não é diferente. Eu não fui pesquisado com certeza nesses dados, porque eu não me sinto absolutamente seguro. E penso que, da mesma forma que se faz no Estado, há de se fazer no município, ou seja, investir em segurança, investir em tecnologia, para que os bandidos se desencorajem de praticar crimes. É a única forma de nós conseguirmos solucionar esse problema, sem contar, repito, a questão da educação, da formação, de dar oportunidade, porque não adianta também você apenas reprimir com polícia, com tecnologia, como eu estou falando agora, e esquecendo da educação, de dar a possibilidade para essas pessoas saírem do mundo do crime, para que elas possam ser ressocializadas. Isso não precisa ser feito apenas no presídio, pode ser feito com as pessoas soltas. Nós não precisamos ter um problema consolidado para resolver depois. Não precisa o paciente estar doente para nós aplicarmos um remédio. A gente pode já fazer um tratamento preventivo. O tratamento preventivo é a educação. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre segurança pública. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança e eu converso com o advogado Paulo de Jesus. Doutora, eu gostaria de conversar agora sobre a questão do indulto, que tem trazido muito questionamento na sociedade, né, em relação ao que o presidente Michel Temer tem funcionado. Explicar um pouquinho para as pessoas como é que funciona. Então, o que seria o indulto de Natal que tanto se fala? Então, esse tema polêmico, né, o indulto que se tornou muito mais esse ano, o indulto é uma clemência do poder público. Ou seja, é a possibilidade de um perdão para determinadas pessoas que praticaram crimes, né, até um quantum de pena, como em 2017, até 12 anos, tinha que cumprir pelo menos um quarto da pena, enfim, tem os requisitos que o decreto traz. E é uma das medidas que vão ao encontro dessa ressocialização, ou seja, é concedido o indulto para aquelas pessoas que preencham requisitos de que mostraram que merecem ser ressocializadas ou merecem uma segunda chance. O bom comportamento. O bom comportamento. Numa linguagem mais simples seria isso. Alguém que preenche esses requisitos que o decreto que o presidente vai assinar, ou enfim, assinou, faz. Então, é importante se dizer o seguinte, nós não podemos legislar e agir, quando se trata de segurança pública, de direito penal, com fígado, com ódio. Não é porque hoje a criminalidade está em níveis inaceitáveis que nós vamos jogar todas as ferramentas de ressocialização fora, como se não prestasse. Então, é importante deixar claro que o indulto é uma ferramenta legítima, sim, desde que é aplicada àqueles que mereçam. Crimes, por exemplo, violência, crimes violentos não se enquadram dentro dessa categoria. Crimes, corrupção, por exemplo, pelo que o noticiário aponta, não seriam incorporados. Então, não são crimes que tocam fundo na sociedade. E esse era o grande medo da sociedade, né? Isso. Agora, se liberar todo mundo que a Lava Jato conseguiu segurar. Então, pelo que a gente está acompanhando, não parece que vai acontecer. Crimes violentos e crimes que nós temos corrupção não serão incluídos no indulto. Agora, esses que preenchem os requisitos que eu falei agora há pouco, serão contemplados como vem sendo desde a redemocratização até hoje. Agora, é bom explicar para as pessoas a diferença daquela saidinha, né? Sim, existe não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A lei de execução penal, que o sujeito vai progredir do regime fechado para o regime semiaberto e depois para o aberto, e o juiz da execução penal verifica se aquela pessoa merece ou não determinada
vulgarmente conhecido como saidinha, ou outros benefícios. Então, é analisado no caso a caso, levando em conta quanto de pena a pessoa cumpriu, se tem bom comportamento carcerário, etc. A saidinha, a pessoa sai e volta. O indulto, ele é perdoado, quitado sua dívida. Os antecedentes criminais, para ficar bem claro, permanecem. Tem só os efeitos, né? Que, como a pena, por exemplo, que a pessoa vai poder ser colocada em liberdade. Agora, tem algumas coisas nesse sistema penal que às vezes a gente não entende muito bem, né, doutor? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do caso da Suzane von Richthofen, que ela teve o direito de deixar a prisão justamente no Dia das Mães. Quer dizer, matou pai e mãe e recebe um indulto desse. É uma coisa que é difícil de entender, né? É uma coisa muito dura. Não está na lei, isso é importante ser dito, não está na lei de execução penal que precisa ser concedido a ela especificamente, qualquer um que mate o pai e a mãe, uma saidinha no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Fica a critério do juiz das execuções criminais. Então também toca fundo, porque qualquer pessoa em sã consciência inadmitiria uma coisa dessa, né? Uma pessoa que matou a própria mãe e a saidinha, né? Parece uma situação absolutamente contraditória. Então, isso precisa ser mudado. Isso nas reformas que nós estamos antevendo, que acontecerão, com certeza será abordado, porque não pode se admitir uma situação dessa. Prisão em segunda instância, um dos assuntos também muito discutidos agora no final do ano. Acredita que o Supremo vai rever isso agora, em abril? Então, a Constituição Federal, eu tenho uma opinião bem peculiar com relação a essa questão da prisão em segunda instância, porque a Constituição Federal, ela veda, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Entretanto, como o nosso Código de Processo Penal é um código antigo, que não está respondendo aos clamores da sociedade de forma satisfatória, se decidiu dessa forma que com segunda instância, mesmo sem trânsito em julgado, o sujeito já poderá ser preso para cumprir pena. Não é o que diz a Constituição Federal, apesar que muitos juristas entendem que é possível, eu entendo que não é possível também. Acho que o STF irá rever essa questão, mas essa insegurança toda, Roberto, acontece porque o legislador não agiu. Se nós tivéssemos feito a reforma no Código de Processo Penal, no Código Penal, nós teríamos um processo mais célere, mais justo, e nós não precisaríamos nos valer de uma medida como essa, de colocar o sujeito para cumprir pena mesmo sem trânsito em julgado. Mas essa atenção agora, nessa questão da prisão por segunda instância, o senhor acredita que é muito mais por conta da prisão do ex-presidente Lula? Porque aí você começa a verificar no casuísmo, né? Você tá analisando não o instrumento. Nós não estamos analisando a prisão em segunda instância, nós estamos analisando a prisão em segunda instância do Lula. Então isso acaba contaminando um pouco o debate. Fica uma situação que deixa um pouco a ciência de lado e passa a ter uma opinião objetiva com relação àquela questão. Penso que é um tempo difícil de se discutir essa questão. Agora, o senhor está falando da questão da lei em si, nessa questão da prisão em segunda instância. Uma possível revisão da prisão em segunda instância, será que ela seria bem aceita pela sociedade que já está cansada de corrupção? Então, como nós não devemos tomar as nossas decisões importantes de cabeça quente. E eu penso que dessa forma deveríamos agir com relação à legislação. A sociedade está com a cabeça quente, não aguenta mais falar em segurança, em impunidade. Qualquer cidadão médio tem esse discernimento. Agora, nós não podemos fazer justiçamento. Não é porque nós não estamos satisfeitos com uma situação de coisas que nós vamos simplesmente, ao arrepio da lei, tomar uma decisão que pode ser, no futuro, atingir a toda a sociedade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Poxa, muito obrigado pelo convite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.